Na madrugada do dia 3 de abril de 1976, na cidade de Quixadá, no estado do Ceará, Luiz Barroso Fernandes preparava-se para ir ao sítio situado a alguns quilômetros da cidade. Era cerca de 4h30 da madrugada e ainda estava escuro. Mesmo assim, Luiz seguiu viagem em sua charrete. Em determinado trecho da viagem, Luiz ouviu um zumbido semelhante ao de um enxame de abelhas. Ele olhou para trás e não viu nada num primeiro momento. Porém, a alguns metros à frente, ele avistou um objeto voador em forma de disco, com aproximadamente 3 metros de diâmetro. Tal objeto posicionou-se logo acima dele. Luiz parou e desceu da charrete, enquanto o objeto descia lentamente a cerca de 30 metros à sua frente. Seu cavalo começou a andar para trás, assustado com o fenômeno, quando repentinamente um feixe de luz atingiu Luiz e seu cavalo, deixando-os totalmente paralisados. Naquele momento, Luiz só pôde observar 2 seres de tamanho pequeno descerem por uma porta do OVNI. Um deles segurava nas mãos um objeto semelhante a uma lanterna. Este objeto foi apontado para Luiz e lançou um novo feixe de luz em seu rosto, fazendo com que perdesse a consciência. Quando acordou, Luiz verificou que já não se encontrava no mesmo local em que havia sido atingido pelo feixe de luz. Se sentia tonto, trêmulo, com ardência no rosto, dificuldades de se movimentar e o lado esquerdo do corpo avermelhado. Enquanto tentava se recuperar, um vaqueiro passou por ele e perguntou se estava se sentindo bem. Luiz contou-lhe sua experiência e pediu que o vaqueiro o levasse para casa. Chegando em casa, Luiz ainda sentia-se mal e foi encaminhado para o hospital por sua esposa. No hospital, ele foi atendido pelo Dr. Antônio Moreira Magalhães, um dos mais conceituados médicos da cidade. Luiz contou sua história para o médico, que apesar de não acreditar na visita de extraterrestres ao planeta Terra, levou em consideração o que Luiz contou, pois Luiz era um cidadão de elevada credibilidade na cidade. Antônio então lhe receitou antialérgicos, um calmante e repouso absoluto. Luiz voltou para casa, mas com o passar dos dias, ele ainda sentia-se mal. Ele apresentava dores no corpo, o lado esquerdo do corpo continuava apresentando vermelhidão e seus olhos ardiam ainda muito. Seu caso logo se espalhou pela cidade, levando diversas pessoas até sua casa para ouvir sua história. Algum tempo depois, até mesmo na capital, Fortaleza, seu caso era noticiado por rádios e jornais. Foi neste momento que os ufólogos do Centro de Pesquisas Ufológicas de Fortaleza se dirigiram até a cidade para investigar o caso. Luiz não se sentia confortável com as entrevistas e fotografias, mas apesar disso, ele e sua família sempre receberam da melhor forma possível todos que apareciam. Com o tempo, o caso de Luiz foi esquecido pela grande massa, mas ainda era acompanhado pelos ufólogos, já que o estado de saúde de Luiz só piorava a cada dia. Seus cabelos ficaram grisalhos. Ele apresentava quadro de impotência, indisposição e lapsos frequentes de memória. Diante da piora, Luiz foi enviado novamente para o hospital para ser atendido por Antônio. O médico ainda tentou tratar de seus problemas, mas todos os sintomas só pioravam dia após dia. Então, Antônio resolveu lhe encaminhar para atendimento em Fortaleza, já que na capital teriam melhores condições de tentar identificar o problema de Luiz. Detalhe é que Dr. Antônio incluiu na ficha de Luiz que ele havia sido sequestrado por um disco voador. Essa descrição no prontuário do paciente causou críticas severas pelos médicos que atenderam Luiz em Fortaleza. Mas apesar disso, os médicos José Pelegrino Alves e Glaubo Lobo
com formação em neurologia e psiquiatria, não conseguiram resolver o problema de Luiz. Nenhum médico conseguia chegar a um diagnóstico preciso. Com o passar do tempo, Luiz piorava ainda mais. Em determinado momento, ele começou a regredir mentalmente e seus lapsos de memória ficaram cada vez mais intensos. Luiz então foi enviado para o Hospital Psiquiátrico de Fortaleza, localizado no bairro São Geraldo, onde seu caso foi assistido por 16 médicos especializados e, novamente, o diagnóstico era inconclusivo. Os ufólogos tentaram realizar uma hipnose regressiva em Luiz a fim de revelar seu caso em detalhes, além da possibilidade de descobrir o que poderia estar causando tantos problemas de saúde na vítima. Porém, as duas pessoas na região que poderiam realizar essa hipnose se recusaram a fazê-lo. Dr. Antônio seguiu acompanhando o caso de Luiz, mas o paciente apenas piorava, até que em 1º de abril de 1993, Luiz faleceu. Na ocasião de sua morte, constatou-se que sua pele era suave como a de um bebê, detalhe que intrigou os ufólogos. Este caso ilustra bem como um contato extraterrestre pode ser perigoso para um ser humano, mesmo que os alienígenas talvez não tivessem a intenção de prejudicar Luiz. A diferença biológica poderia ter afetado a vítima. Além de micro-organismos e doenças, os feixes luminosos e possivelmente equipamentos usados em Luiz na abdução devem ter prejudicado sua saúde. Outro detalhe importante é que antes do contato, Luiz tinha uma saúde perfeita e algo naquela madrugada o fez ficar doente. Mas a pergunta que fica é: o que poderia ter deixado Luiz tão doente? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook.